Boa noite aos irmãos. Quem não me conhece, eu sou o irmão Narciso. Os irmãos sabem por que eu estou falando isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito prazer, Alex. Seja bem-vindo de volta, né? Mas fiel é a palavra. Digna de toda a aceitação. E o sentimento dessa noite, irmãos, é nós ainda nos humilharmos muito diante do Senhor. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Tem preparado para o resgate do homem. Então, Deus realmente, Ele é muito sábio. Isaías 66, versículo 1 e 2, fala de toda a sabedoria de Deus. Fala da sua potencialidade. E Ele questiona quando fala acerca de quem edificará uma casa para Ele. Se Ele que criou todas as coisas. Mas é tão interessante que quando Deus faz uma colocação dessa, gera um temor muito grande no nosso coração. Mas por outro, Ele faz essas colocações, mas Ele preparou tudo para nós. Tudo está preparado. Ele ainda fala assim que tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá. E Ele preparou essa oportunidade. E mais ainda, eu digo assim, que o Senhor não só falou daquela maneira, mas Ele está nos convidando a edificar essa casa para Ele. Então isso é muito precioso, isso é algo tremendo. E nessas mensagens que nós desfrutamos nesse período que está chegando ao fim, hoje é a mensagem 23. Né? Os irmãos colocaram ali a 24, mas hoje é a 23. É como andar no reino dos céus. Vimos antes da conferência como viver no reino dos céus. E agora o Senhor quer falar conosco de como nós devemos andar no reino dos céus. E nesse contexto, nós podemos observar que o Senhor é todo cheio de detalhes. Nós podemos ser gerais, mas o Senhor é cheio de detalhes. Se a gente for observar na palavra do Senhor, cada linha tem um detalhe para nós. E se nós observarmos o livro de Mateus, é um livro que trata do senhorio do nosso Senhor Jesus. Ele como rei. E Ele como rei, Ele mostra o nascimento, mostra o crescimento dele, o batismo, mostra Ele sendo tentado pelo diabo, Ele sendo aprovado. E aí, quando nós chegamos no capítulo 5 de Mateus, nós vemos que o Senhor sobe ao monte. O versículo 1 fala, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então veja só, do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o Senhor fala essa palavra do monte. E Ele dá uma instrução que é muito importante para nós que estamos sendo incluídos nesse processo de edificar a casa do Senhor. É maravilhoso. Então essa primeira parte que nós vamos concluir domingo que vem, Ele fala e será pregado o evangelho do reino. E aqui diz respeito ao que o Senhor fez, ao que o Senhor trabalhou, o que o Senhor preparou para
trazer os materiais, para preparar esses materiais, para preparar a casa que o Senhor tanto fala que Ele quer edificar. E nós vamos ver no segunda parte do livro de Mateus, nós vamos ver realmente a edificação acontecendo. Então nós vamos concluir nesse primeiro 24 mensagens, a coleta desses materiais, o ambiente que o Senhor produziu para conquistar as pessoas, os seus ensinamentos, e nós agora recebemos uma instrução do Senhor, e essa instrução vem do monte. Quando fala no monte, significa que o Senhor quer tirar de todo aquele ambiente de acomodação, ambiente de todas as coisas, e quando fala no monte, Ele está dizendo assim: aqui é o meu ambiente, aqui é o meu lugar, aqui é onde eu posso e eu vou produzir essas orientações, estes ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E já foi trabalhado bastante outras mensagens anteriores, e dessas 9 bem-aventuranças que o Senhor deixou no capítulo 5, ele fala a primeira: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa questão de ser pobre de espírito, o Senhor está dizendo assim que Ele quer que você se esvazie de tudo. Ele quer acrescentar algo novo em nós. Algo que é produzido pela sua palavra e que produz o amor no nosso coração. E cujo objetivo desse amor é levar-nos a amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o sentimento principal que o Senhor está dizendo assim, nessa bem-aventurança. E as outras 9 ele discorre. E ele ainda fala no versículo 13 do capítulo 5 que nós precisamos ter uma experiência contínua de sermos o sal da terra. Por quê? Porque esta terra, ela está se deteriorando. E o Senhor precisa colocar sabor nas pessoas, precisa produzir equilíbrio nas pessoas, porque o inimigo está produzindo uma situação tão caótica, tentando destruir tudo que Deus fez, os princípios que Deus estabeleceu, o inimigo tenta destruir, usando o próprio homem. E aí o Senhor quer que esse equilíbrio aconteça, esse homem se torna o sal da terra. Você que está aqui, que já ganhou o Senhor, que conhece o Senhor, quem está nos ouvindo, que conhece o Senhor quer de você uma função muito especial, que você seja o sal da terra, produza equilíbrio nessa terra. A podridão vem, mas não chega até onde eu estou. Onde você está, esse ambiente precisa ser santificado. Mesmo que você atue em lugares que não são os mais adequados, mas o Senhor quer que nós sejamos o sal da terra. Por outro lado, também no versículo 14, ele também faz um rogo para que nós possamos ser a luz do mundo. O mundo jaz nas trevas. Cada dia que passa, há uma deterioração maior e o mundo cada vez fica pior. Os homens tentam tirar vantagem de tudo, cada um lutando para que ele enriqueça e os outros se acabem. Mas o Senhor falou assim: vocês precisam ser a luz do mundo. E o Senhor falou uma palavra muito, muito preciosa para nós, que nessa luz do mundo Ele quer que nós possamos ser vida. Imagina um lugar de trevas e morte. O Senhor falou assim: eu quero que você
seja vida nesse ambiente. Você produza vida nesse ambiente. Essa luz que você produz, sirva de caminho para as pessoas. E aí você pode perguntar, como que eu posso ser vida? Como que eu posso ser luz para esse caminho das pessoas que estão andando nas trevas? O Senhor deu para nós, ultimamente, uma ferramenta muito rica, que chama-se "Posso orar por você?". Essa frase significa que você pode, ao orar por uma pessoa, mudar completamente o andar dela. Ela está andando no meio das trevas e você coloca ela no caminho da luz e aponta ela para o céu. No céu, no seguinte termo: para o Senhor, para onde o Senhor está, para essa esfera santa de onde o Senhor está. Então veja só, quando é falado assim, posso orar por você? Você acha assim que, às vezes até acha que é uma coisa meio complicada, mas não é. Porque isso é de Deus. Isso foi Deus que produziu. Eu não sei se vocês lembram, aqui no Guará, bem uns 6 ou 7 anos atrás, uns 6 anos atrás, os jovens saíam e iam pegar o metrô aqui e pegavam umas plaquinhas de papelão, assim, escreviam, e entravam no metrô e fazia assim a plaquinha para a pessoa falava que sim, eles oravam, e depois dizia no próximo estação, e depois pegava o trem de volta e de novo fazendo aquele. Inclusive crianças, nós temos foto de crianças. E aí isso se divulgou e hoje o Senhor está usando como uma ferramenta. Isso não é maravilhoso? Se começou aqui, nós não podemos perder a oportunidade de tomar posse disso. Amém? Então isso não é uma história, é algo que o Senhor plantou no nosso coração, na nossa simplicidade. Orar por você é uma maneira de demarcar um caminho para que essa pessoa possa andar. Você imagina, não? Tem tantas pessoas que estão tão perdidas no mundo e você ora por elas e a luz apareceu para elas. Brilhou uma oportunidade. Isso é o ensinamento do Senhor. O Senhor está querendo dizer com essas bem-aventuranças, é isso, que nós sejamos luz para esse mundo e sejamos sal para esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje à noite nós queremos falar um pouquinho de como nós devemos agora nos preparar para andar nessa esfera. Como que eu posso andar? E os versículos que são propostos, eles estão em Mateus capítulo 7. Mas antes um pouquinho, Mateus capítulo 5, 6, o Senhor fala bem rapidamente assim, que alguns cuidados você deve ter para que você ande no caminho, para que viva a vida do reino. O primeiro deles, ele fala assim, no 6:1, fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça. No versículo 2, quando, pois, deres esmola, cuida para que isso seja dado com cuidado. Depois ele fala no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Ora para o Pai, que em secreto ouve você e abençoa a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E depois no versículo 16, no 12, ele fala para que nós possamos perdoar. No versículo 16 ele fala: quando jejuardes, tome certo cuidado. Não jejue para os homens, mas jejue para o Senhor. Não fique com cara de coitado. Se você jejuar, jejue para o Senhor. O versículo 19, ele fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros,
mas invista esses tesouros. E no versículo 25 ele fala: não andeis ansiosos. É difícil, né? No momento que nós estamos, não andar ansiosos. Mas o Senhor está afirmando. É a palavra que Ele está falando para nós. E nós cantamos um hino que fala que toda a palavra se cumprirá. A nós cabe ser simples e crer. Simplesmente crer. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 33 ele encerra dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra que o Senhor está dando para nos encorajar, da maneira que nós devemos andar. E no capítulo 7 ele fala agora não só como viver, mas para andar. E logo no versículo 1 ele fala: não julgueis. Né? No versículo 1 do 7 ele fala: não julgueis para que não sejais julgado. O julgamento, ele cabe a Deus. Mas nós temos essa mania de julgar. E eu me incluo nisso tudo. Quando você olha para uma pessoa, você já faz certos tipos de traços. Julga cada ação, né? Mas o Senhor fala assim: não julgueis. Versículo 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha só, porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave em teu? Senhor, tem misericórdia. Então, irmãos, isso aqui mostra a nossa estrutura física é feita para os nossos olhos não olharem para nós. Você já observou? Só olha para os outros. Então é fácil. Esse argueiro aqui é um cisco. Você consegue ver o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue ver uma trave, que é uma estrutura, né? Os engenheiros aí, uma estrutura de apoio. Mas não vê, porque os nossos olhos são assim. E o Senhor está falando para nós: não julgueis. Olha com olhos espirituais. Não fica olhando com esses olhos que você pensa que tem o direito de julgar. Então isso, na verdade, é uma advertência para nós. É porque o Senhor quer que nós andamos de uma maneira digna, de uma maneira que satisfaz o Senhor. No versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se os dilacerem. Então o Senhor é tão sábio que Ele chegou para pessoas e fala assim: pergunta para a pessoa se ela quer aceitar uma oração. Porque se a pessoa não quiser, não adianta você chegar e orar para ela. Você vai estar jogando pérolas para os porcos. Muitas vezes nós temos que, às vezes, ser bem intrépidos. Eu digo assim para os irmãos: sempre nós vamos ouvir alguém que não aceita uma oração. Vai encontrar, mas vai depender também da nossa condição. Se você está brilhando, seus olhos estão brilhando, a sua palavra está sendo falada com autoridade, com o poder que Deus revestiu os seus filhos, a pessoa vai sentir a necessidade desta oração. Faça uma experiência para você ver. Se revista do Senhor, se encha do Senhor, os seus olhos começam a brilhar. Aí sim, você vai conversar com uma pessoa. Eu tive 2 oportunidades. Um tempo não muito longe,
eu saí com os jovens, e tinha um jovem que ele não gostava, ele não queria saber. Ele queria fazer o SEAP, mas ele não era muito dado à palavra, não. Folgado que só. Estava ali para preencher o tempo. Irmãos, saímos para orar. Chegou para uma senhora e falou assim: posso orar por você? Essa senhora fechou a cara para ele. Quem é você que quer orar para mim? Parecia o bichinho feio aquele. Por quê? Porque ele estava falando da boca para fora. E ele foi muito envergonhado. Depois eu tive que apacentar ele, mas a gente aproveitou. Falou assim: está vendo? Olha a sua condição. Você quer orar para as pessoas dessa maneira? Assim não dá. Também tivemos outras oportunidades de chegar e falar para a pessoa, falar assim: eu posso orar por você? E o caboclo falou assim: não, preciso não. Se Deus te deu autoridade, o caboclo não pode falar isso para você. Aí a gente conversou com ele, falou assim: olha, quem é você para dizer não? Deixa a morte bater na tua porta que eu quero ver. Aí ele regalou o olho: pode orar. Pode orar. Então, Deus deu autoridade para o homem. O homem que está nas trevas, ele não sabe discernir. Mas você que está tendo uma experiência com Deus, você tem essa autoridade. Nós temos visto os comportores que saem. Eu não vejo quase comportor compartilhando que tem porta fechada para ele. Por quê? Porque eles estão se consagrando nas mãos do Senhor. Se tem pessoas fazendo isso, o que nós vamos fazer? Vamos nos consagrar também. Deus quer nos usar, não quer? Então nós devemos fazer desta maneira. Louvado seja o Senhor. Versículo 13. Ele fala assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Irmãos, nós temos que orar para que nós se acertemos com essa porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita são restrições que o Senhor coloca para nos guardar. Tem uns que a porta tem que ser bem estreitinha. Se der uma folga para ele, é suficiente dar uma desviadinha. Se a porta está estreita para você, põe a barba de molho. Mas se a porta está tranquilo, agradece ao Senhor. Isso aqui tudo são maneiras amorosas que o Senhor tem para falar conosco. São maneiras amorosas. Não é essa restrição, não pode, não pode. Não é isso não. É amorosamente o Senhor deu a vida por nós e agora está nos instruindo como nós devemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém gosta de restrição. Mas irmãos, muitas vezes nós precisamos, pelo nosso caráter, ser restringidos. Precisamos gerar hábitos saudáveis nas nossas vidas. Criar rotinas sadias na nossa vida. Dentro dessas rotinas, nós temos que colocar o Senhor, porque o tempo nosso está sendo tirado. Você já viu que o tempo é daqui para ali, tudo desaparece, está tudo atrasado, você está sempre correndo atrás do tempo? Mas nós temos que criar uma maneira de nós nos consagrarmos ao Senhor diariamente. O Senhor precisa nos ver na presença dEle. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Louvado seja o Senhor. Depois, ele fala no versículo 15 que acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentaram disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Por que isso, irmãos? Não adianta. Como Deus quer fazer uma obra de restaurar o homem, Satanás quer fazer uma obra de destruir o homem. E nós temos que ter muita sabedoria nesse momento. Nós precisamos nos acautelar. Ouvir, sim. Mas o que é de Deus, acolhe. O que não é, rejeita. Tem muitas pessoas que falam muitas coisas e que deixam muitos irmãos deprimidos. Deixam muitos irmãos em dúvida. A palavra não tem dúvida. A palavra é verdadeira. Amém? Versículo Senhor Jesus, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Senhor Jesus. Então, irmãos, toda essa palavra que vem são palavras de advertência. Não é palavra para acusar. O Senhor não nos acusa. E tem uma palavra que está em Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, lá no finzinho. Quase terminando a Bíblia. Tiago, fica pertinho de depois de Hebreus, já no finalzinho da nossa Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 13, fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso aqui é uma palavra para nós que estamos andando. Cuidado, porque a cobiça, ela está injetada em nós. Ai, Satanás me cobiçou. Não, Satanás não cobiçou você não. A cobiça está em você. O Senhor está falando aqui que a cobiça está no homem. Cabe o homem rejeitar ela. É bem simples. A cobiça cobiçou, deixou ela crescer. O que ela vai produzir? O pecado. O pecado entrou em ação. A morte vai operar. Não tem escapatória. Então, essa palavra de advertência diz assim: quando a cobiça chegou, pá, mete o martelo nela. E é de todo jeito. Poxa, aquele irmão tem um carro bom, por que eu não tenho? Aquela irmã tem um marido, por que eu não tenho? A cobiça está lá dentro. Eu não vou entrar em mais detalhe. Mas a cobiça, ela é um bichinho muito sutil. É muito sutil. E ela é gerada na nossa mente. E se deixar ela criar uma asa só, uma asinha só, você já está na porta do pecado. Então cabe a nós a chave. Lembra que quando Mateus capítulo 16, o Senhor falou assim: dar-te-ei, Pedro, a chave do reino do céu, para que você feche a porta do Hades. É isso aqui, ó. Nós temos que ter essa chave. Fecha. Cobiça. Se Deus me deu, deu. Se não deu, não deu. Não é não? Gálatas tem uma palavra muito preciosa para isso. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo
16. Fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a cobiça está na mente, mas o pecado vai ser da carne. Se não sair da mente, não tem o pecado. Mas se ele se concretizar, tem o pecado. Então o Senhor fala bem claro: andeis no Espírito, amém? É andar no Espírito. E não vai fazer com que a carne realize o seu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre essa questão de nós andarmos, tem umas coisas bem práticas. E eu não queria ficar rodeando muita coisa, não. Eu quero me ater ao tempo que eu tenho, mas eu gostaria de fixar algumas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, tem uma chave muito rica para nós. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu. Então, a primeira coisa que Deus quer a nós, que nós santifiquemos o nome. Versículo 10. Venha o teu reino. Seja feita. Não, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus quer que a vontade dele seja feita. Então aqui eu queria entrar com um ponto muito importante na nossa vida e que nós estamos desfrutando muito disso, que é o nome, santificar o nome do Senhor. Irmãos, não tem como andar nessa terra protegido se nós não somos aqueles que santificam o nome do Senhor. Santificar o nome do Senhor significa invocar o nome dEle. Ter o nome dEle como uma referência. O nome de Jesus é distinto desde a sua geração. Quando Ele foi gerado, o nome dEle é Jesus. Era para ser colocado este nome, porque neste nome vinha a salvação dos pecados dos homens. Amém? Então o nome do Senhor, ele é distinto. No nome do Senhor nós temos a salvação. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, testifica que não há salvação em nenhum outro. Esse outro quê? Outro nome. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o nome do Senhor nos leva à salvação. Isso é muito rico e é muito precioso. E nós, ao invocarmos o nome do Senhor, a Bíblia está cheia de versículos que nos orientam. Se invocares, os seus inimigos baterão em retirada. E assim sucessivamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Vamos falando e vamos praticando, né? Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que o invocam. Então, não há distinção e o Senhor dispensa a sua riqueza. Qual é a riqueza de Deus? É a sua vida, a sua salvação. Ah, mas é muito simples invocar. Não importa, vamos invocar. O importante é invocar. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No princípio nós invocávamos muito o nome do Senhor. Mas com o passar do tempo parece que nós vamos ficando assim já mais distraídos. Tanto que você, dentro de casa você chega assim, Senhor Jesus, aconteceu alguma coisa? Você está passando mal? Não é não? Porque nós estamos ficando fracos de invocar o nome do Senhor. Porque já ficou meio estranho. Invocar o nome do Senhor já não é uma prática, mas não uma necessidade. Aí você invoca quando você está passando mal? Você está bem? Não sei se isso acontece com vocês, mas nós temos que mudar a nossa esfera, irmãos. Se nós queremos andar no reino dos céus, são práticas saudáveis que nos conduzem ao Espírito. E o Espírito prescruta todas as coisas. Ele discerne todas as coisas. Ele nos aparta de todas as coisas. É o Espírito que está reinando hoje no plano de Deus para concretizar a sua obra. E quando você invoca, você invocou, você entra nessa esfera. Você está na esfera do Espírito. Tá certo? Então, não tem aqueles rios enormes andando assim? Não tem aqueles braços dos rios? Aqueles braços dos rios são o invocar o Senhor. Às vezes você sai do rio, está lá num bracinho daqueles, você invocou, cai no rio de novo. Então, essa é uma maneira de nós andarmos, invocar o nome do Senhor. Outra maneira que ele fala aqui é nós orarmos. Nós precisamos ter experiência de oração. Oração, orando, estamos ligando o que está na terra ao céu. Não adianta você gritar, não adianta você se desesperar, não adianta você... Mas quando você ora ao Senhor, você está ligando no céu o que está na terra. E você tem o poder de amarrar. Mateus capítulo 18, versículo 18, fala que quando dois concordarem sobre alguma coisa, o Senhor vos concede. Então basta você concordar com a oração que você está ligando no céu. Nós podemos ter essa experiência, irmãos. Amém? Cantamos um hino e nós vimos em Mateus capítulo 5 que nós precisamos ter a experiência de subir ao monte. Subir ao monte é estar na presença do Senhor. Então o terceiro item, para quem quer andar uma vida normal do reino na terra, é ir à presença do Senhor. Nós precisamos ter essa experiência. Ir à presença do Senhor, o Senhor precisa estar percebendo. Porque assim, irmãos, o Senhor sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Você pode fazer uma lista de pedidos. Mas se você não faz o pedido correto, e não se apresenta corretamente diante de Deus, você não ficava muito estranho. Deus não é justo, Deus é justo. Então, é importante nós irmos à presença do Senhor e rasgar nossas vestes. Você esconde de todo mundo o que você está fazendo, mas de Deus não. Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Então, vamos já chegar diante do Senhor. Abrir o nosso coração, as aflições que estão nos pegando, os sofrimentos que nós temos, que não são poucos. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. No capítulo 8 de Mateus, o Senhor desce do monte. E ao descer do monte, o Senhor começou a curar. O Senhor começou a fazer a obra dele. Então,
nós também temos que ir ao monte, mas nós também temos que descer do monte. Porque Deus quer realizar algo no nosso meio. Quer realizar algo através da igreja. E o quarto ponto, irmãos, que eu queria separar aqui para os irmãos, era a edificação da igreja. Muitas vezes, nós pensamos que edificar a igreja é deixar a igreja bonita. É fazer uma roupa bonita para você andar bonitinho. Isso pode até ser edificação. Mas a edificação que o Senhor está falando é produzir em cada filho seu um vencedor. A vida precisa crescer na vida de cada um. Então, edificação é isso. Nós saímos do barro, Deus está nos transformando em pedras vivas e agora Ele quer fazer um edifício. Raciocina assim. E nesse edifício, quem mexe com construção e é engenheiro e mexe e sabe um pouquinho, sabe que se você pegar os materiais e deixar eles montados ali na frente do lugar onde você vai construir, não acontece nada. Você precisa juntar esses materiais, fundir esses materiais, dar forma para esses materiais para que a edificação ocorra. O que significa isso na prática? Na prática, irmão, significa que nós estamos aqui numa forma, meio ali se torcendo. Um ferro está ali, ele é importante, mas o ferro só não segura uma estrutura. O cimento, ele é duro depois de receber água, depois de receber areia e misturar, mas ele tem que ter uma forma e tem que ter uma quantidade de elementos sendo agregados para que ele constitua aquela edificação. Assim somos nós, irmãos. Não pode pegar os materiais. Imagina botar os materiais sentados ali na frente. Chega ali, está, né, a nossa irmã ali, Isabel, sentadinha lá, Alcide, sentadinho lá. Olha aqui nossos materiais aqui, ó. Bonitinho, né? Não resolve nada. Tem que estar junto. O Senhor falou que precisa esses materiais agora estar sendo trabalhados. E se um material é mal usado, a edificação não vai acontecer. Cai. O edifício não ocorre. Então é importante isso. Outro item é a questão da pregação do evangelho como resultado do nosso crescimento. Amém? E nesse inteirinho de edificação está o nosso viver, como andar. Nós precisamos nos preocupar. Ofertar é uma coisa importante? É ou não é? Tem gente que pensa na crise. Para que eu vou ofertar? Irmãos, ofertar significa a nossa saúde espiritual está em dia. É graça para nós. É uma reação que a palavra está fazendo nos seus filhos e leva eles a ofertarem. E nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, nós vamos ler um versículo que é o Salmo 133. Amém? Senhor Jesus, vamos invocar sem dar surpresa para os outros em casa? Amém? Senhor Jesus, nós queremos andar. Amém? Salmos 133. Eu passei aqui. Amém? 133. Fala assim, no versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Troca esses irmãos aqui por materiais da edificação. Como é bom estarmos unidos, os materiais para edificação. E no finalzinho lá do capítulo, do versículo 3, ele fala assim: ali ordena o Senhor
a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa experiência. E eu tinha falado que era o último, mas ele vai ser o penúltimo. Porque Gálatas, capítulo 5, versículo 25, não pode faltar nessa mensagem. Senão, o que diz lá? Versículo 25. Vamos ler juntos? Se vivemos no Espírito, então vamos aprender a invocar o nome do Senhor, não para dar susto nos outros, mas para poder chamar o Senhor para junto de nós e nós andarmos na presença do Senhor. Jesus é o Senhor. Eu queria ainda fazer uma oração, irmãos. Nós, nesses dias agora, nós tivemos bastante dificuldade no nosso meio. Algumas pessoas foram colhidas, outros estão bastante adoentados. Então, nós queríamos orar. O Tiago, capítulo 5, fala que quando alguém entre vós está doente, a igreja precisa orar. Então, eu queria que os irmãos se colocassem de pé e eu queria concluir isso aqui com a oração. Amém. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando a andar no teu reino. Está nos mostrando as maneiras que nós devemos andar. Senhor, também queremos nos apresentar a Ti. Somos materiais que fomos separados. E estamos sendo transformados. Senhor, nos transforma. Aumenta a nossa fé. Leva-nos a crer naquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, tantas provas, tantas dificuldades, mas a Tua palavra tem trazido alívio para nós. Traz alívio no nosso espírito, traz alívio para a nossa alma. Senhor Jesus, nós apresentamos aqui os irmãos que estão enfermos, que estão passando por aflição, aqueles que perderam entes queridos. Senhor, nós oramos a Ti, para que o Senhor console o coração, fortaleça e renova o coração. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que pode fazer nova todas as coisas. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra e nós temos total e absoluta certeza que a Tua palavra não mudará. E o Senhor vai nos levar até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós queremos, Senhor, nessa esfera, se adormecemos, sabemos que vamos estar na mão do Senhor. Se estamos vivos, queremos crescer mais. Queremos amadurecer mais. Para termos a experiência também de poder ainda estar na Tua presença e também Te ver, Senhor. Como o Senhor é. Edifica a Tua igreja. Edifica cada um dos irmãos. Cresce na nossa experiência. Jesus é o nosso Senhor.